Quando a gente fala de sementes recalcitrantes, primeiro a gente precisa lembrar que armazenamento a gente pode dividir em diferentes finalidades. Aquele mais rápido, como eu falei para vocês, Ingá, não aguenta nem o transporte. Já essas eugênias que eu disse, elas chegam a durar 6 meses. Então, ela aguenta o transporte e até aguenta uma nova safra, por exemplo, né? Mas eu não posso pensar nelas a longo prazo a ponto de fazer banco de germoplasma, que é o grande objetivo. Por quê? Porque nesses bancos de germoplasma estão sendo armazenadas espécies que estão em risco de extinção. Então, quando eu armazeno uma espécie nesse banco de germoplasma, sei lá, daqui 40, 50 anos, a espécie foi extinta e eu tenho interesse de resgatar essa espécie, eu vou no banco de germoplasma, pego a semente, faço um viveiro de mudas, depois eu transplanto essas mudas para algum lugar e preservo a espécie. E posso até produzir mais sementes delas e armazenar de novo, desde que elas sejam ortodoxas. Porque se elas forem recalcitrantes, elas não poderão ser armazenadas nesses bancos, porque elas não vão tolerar nem a secagem, nem o congelamento. E como a gente já detonou grande parte das nossas formações vegetais nativas, né? E não estou falando só do Brasil, estou falando no mundo todo, né? A gente acabou sendo responsável por armazenar sementes de espécies que estão em risco de extinção. E olha que em 2008, numa lista que o Ministério do Meio Ambiente fez de espécies que estavam em risco de extinção, você tinha várias com sementes recalcitrantes, como algumas canelas, o gênero ocote, algumas eugênias, que eu mostrei para vocês, até o pau-brasil, né, estava incluído, e o pau-brasil, até hoje, a gente, se tiver que colocar numa caixinha, a gente fica em dúvida em que caixinha colocar. O fato é que ele não consegue ser armazenado por mais do que 10, 12 anos, né? Então, se por acaso alguma delas que estava nessa lista realmente entrou em extinção, ela foi extinta mesmo, porque no banco de sementes eu não terei sementes delas ali, porque elas têm sementes recalcitrantes, né? Você tem técnicas para armazenar extremamente sofisticadas, né, para conservar espécies com sementes recalcitrantes, que é, extrair cirurgicamente o eixo embrionário e criopreservar esse eixo embrionário. Tá? Uma técnica extremamente cara, extremamente complicada, com uma perda gigantesca, né? Você perde muito material enquanto você está tentando congelar esse eixo embrionário e perde muito material ao recuperá-lo em meio de cultura depois. Tá? Então, não é isso que a gente entende por armazenamento de semente em banco de germoplasma. Tá? Nitrogênio líquido. Então, como armazenar essas sementes? Veja, já passou um século desde que a primeira semente recalcitrante foi identificada, né? E a gente não avançou praticamente nada nisso. E pensando nisso, é que alguns grupos, entre os quais o nosso, começou a desconfiar que talvez a gente estivesse dando voltinha e não indo direto ao ponto, não investigando efetivamente o que se deve saber dessas sementes para um dia conseguir armazená-las, né? Apenas ficava se aplicando técnicas e vendo o que acontecia. E dessas ideias todas que surgiram, uma que vale a pena mencionar para vocês é o que as conclusões que a gente chegou de qual o futuro de estudar essas sementes recalcitrantes. Vamos partir dessa linha aqui, que é uma linha de maturação de uma semente clássica, uma semente ortodoxa. Essa linha azul que vocês estão vendo é a oscilação esquemática, evidente, do teor de água da semente durante a sua formação e maturação. Então, do lado esquerdo aqui, colado no eixo Y, está a fecundação, a formação do zigoto. E lá no finzinho do lado direito está a semente sendo dispersa. Tá? Então, o que acontece, isso aí vocês veem estudos de maturação de sementes, né? Isso é clássico. O teor de água começa alto, porque no começo são só divisões celulares, depois a semente começa a ser preenchida com massa seca, então, proporcionalmente, o teor de água vai caindo, até que chega perto do finzinho da maturação e ele tem uma queda brusca, né? Nesse momento, a semente tem que ser tolerante à dessecação, porque senão nessa queda brusca ela vai morrer.
Então, isso é uma semente ortodoxa, tá? A recalcitrante tem que sair, tem que ser dispersa antes de chegar nessa fase de secagem da maturação, que a gente chama, né? Então, ela tem que ser dispersa antes, porque se ela for seca ali, ela morre, ela é intolerante à dessecação. Então, essas sementes recalcitrantes são dispersas ainda úmidas, né? E já caem no solo e já tem que germinar logo, porque se ela cai no solo e começa a secar no solo, ela também vai morrer do mesmo jeito, tá? Então, são as duas curvas clássicas do que seriam os extremos da semente mais ortodoxa e da semente mais recalcitrante. A gente começou a olhar para essas curvas aí e começou a ficar incomodado com isso, né? Será que isso está certo, né? Então você tem o período ali da ortodoxa em que você tem o desenvolvimento da tolerância à dessecação para depois ela ser seca. Você tem a secagem, começa a secagem ali da maturação e por ser seca ela pode ser armazenada por dias, meses, décadas, séculos, como a gente falou até agora. E você coloca a semente para embeber só no momento em que você quer utilizá-la. Daí a curva ascendente azul à direita já é da germinação, né? A recalcitrante não tem isso, vamos lembrar disso. Ela já sai lá em cima, germinando direto, né? Aí eu tenho alguns pontos importantes aí, que é a germinação da ortodoxa, a germinação da recalcitrante, a dispersão da ortodoxa e a dispersão da recalcitrante. Isso aí tudo é muito claro. O que não estava claro para a gente é que na ortodoxa, eu sei quando a semente se desligou da planta-mãe, que é quando começa justamente essa secagem da maturação. Quando começa essa secagem é porque a semente se desligou da planta-mãe. Mas eu não sei quando que a recalcitrante se desligou da planta-mãe, porque ela já sai germinando. Ela não tem essa parada clássica do metabolismo, ela não tem essa parada clássica do crescimento. Ela vem num contínuo de formação, maturação e germinação. Não há uma interrupção. Então eu não sei em que momento ela se desligou da planta-mãe, né? Eu sei quando a ortodoxa separou da planta-mãe, mas não sei quando a recalcitrante separou. Portanto, o momento em que essa semente recalcitrante separou, se desligou da planta-mãe nessa curva da maturação, é que a gente acha que define qual é o grau de recalcitrância dessa semente. Então, quanto mais recalcitrante ela for, sob o nosso ponto de vista, a gente começou a considerar que mais imatura ela estava quando ela se desligou da planta-mãe. Então, uma recalcitrante nada mais é do que uma ortodoxa que não completa a maturação. Ela se desliga da planta-mãe antes que isso aconteça. E quanto antes ela se desligar da planta-mãe, mais recalcitrante ela vai ser. E por isso é que eu tenho toda essa diversidade de comportamentos entre as sementes. Seria muito difícil colocá-las em caixinhas, porque dependendo do momento que ela foi dispersa, ela vai ter um comportamento completamente diferente das outras, tá? Resumidamente, seria mais ou menos isso aqui. Na barra de cima, o desenvolvimento da ortodoxa, né? Ela, em determinado momento, ela atinge um máximo em dimensões, num outro máximo de germinação, no outro máximo acúmulo de massa seca, que muitos autores consideram como a maturidade fisiológica, quando atinge o máximo de massa seca, mas depois ela ainda pode desenvolver algumas outras características, como o vigor, a capacidade de armazenamento e etc. E entre outros, né? E depois ela tem essa secagem da maturação. Daí ela é dispersa e quando colocada para germinar, germina. Já na barra de baixo, eu teria recalcitrante. Ela passaria pelos mesmos processos até o momento em que ela é dispersa. Nesse momento, como ela não passou por todo aquele processo de tolerância à dessecação e desenvolvimento de capacidades de armazenamento e vigor e etc., ela ou vai se deteriorar ou vai germinar. E pode germinar até antes de ser dispersa, como é o caso das sementes que tem o que a gente chama de viviparidade. Ingá, novamente, é um exemplo disso. Em alguns momentos que você vê um fruto que acabou de ser derrubado da planta, muitas vezes você abre o fruto e você não tem semente lá dentro, você já tem uma nova plântulazinha lá dentro. A semente já germinou quando ainda estava ligada na planta-mãe e só foi dispersa quando já tinha ali desenvolvido raiz e parte aérea do novo indivíduo. É uma coisa bem interessante.
Então, o que definiria a longevidade e tolerância à dessecação é o grau com que essa semente amadurece. Então, do lado direito, no eixo X, você tem 60% de umidade da semente, diminuindo conforme a maturação para o lado esquerdo, até chegar ali próximo de 20. Então, quanto mais para baixo tiver isso, mais ela vai tolerar a dessecação, mais longeva ela vai ser. Quanto mais para a direita tiver isso, menos longeva, menos tolerante à dessecação. Tá? Essa é uma curva clássica da maturação. Então você tem aqui aquele teor de água que eu falei, a linha em azul, e aí durante a maturação vão acontecendo várias coisas, né? Ela vai adquirindo a capacidade de germinação, vai acumulando massa seca, vai ganhando tolerância à dessecação, vai aumentando o vigor. Essas curvas, evidentemente, para cada espécie, elas têm formatos e momentos diferentes. Tá? Elas podem oscilar para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, conforme a espécie e conforme o ambiente em que a espécie foi selecionada. E baseando nisso aqui, é que a gente avançou nesse modelo, né, das recalcitrantes serem ortodoxas que não completaram a maturação e criamos as variantes. Então vamos começar aqui, ó, pela dispersão da linha vermelha cheia, lá no final, do lado direito embaixo, né? Essa é ortodoxa. Essa linha azul é do teor de água, depois que ela passa por todo o processo de maturação, o teor de água cai, ela está sequinha, ela é dispersa. A recalcitrante vai antecipar esse momento da dispersão. Aí seriam as linhas tracejadas em vermelho. Tá? Espero que vocês estejam acompanhando. Então, quanto antes ela dispersar essa semente, menos ela desenvolveu algumas das características, tolerância à dessecação, massa seca, vigor, etc. Né? E como ela vai antecipar essa dispersão ao longo do processo de evolução e seleção natural, é de se pensar que cada espécie começou a investir mais ou menos nessas características. Então aí aparecem as linhas tracejadas coloridas. Por exemplo, uma determinada espécie, sabendo que ela iria dispersar a semente bem antes, vamos contar aqui a linha pontilhada da direita para a esquerda, 1, 2, a terceira pontilhada vermelha da direita para a esquerda, que seria a segunda da direita para a esquerda, que seria a segunda da esquerda para a direita lá no alto. Vamos supor que essa espécie vai dispersar lá, ó, lá em cima. Então, se ela for dispersar lá em cima e depender daquele desenvolvimento de germinação da linha cheia amarela, ela teria muito problema para germinar, concorda? Olha a germinação como estaria baixinha lá embaixo. Então, ela pode antecipar essa germinação, esse desenvolvimento da capacidade de germinar para uma linha pontilhada amarela, para que quando ela for dispersa, ela tenha total capacidade de germinar. No entanto, vejam que o acúmulo de massa seca, a tolerância à dessecação e o vigor podem continuar os mesmos e podem até ser deslocados para a direita. Então, ela não vai atingir o máximo dessas características. Dependendo do ambiente, todas essas curvas aí podem ser rearranjadas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, para poder dispersar antes dessas sementes. E por que ela tem que dispersar antes? Porque naquele ambiente pode ser que seja muito interessante e ela não tenha que passar todo esse tempo na planta, que ela produza o mínimo possível e já jogue essas sementes no ambiente. Daí todas as variações de comportamento que a gente nota das sementes recalcitrantes. Então a gente pode dizer que uma semente é ortodoxa? Sim, se ela for ortodoxa clássica. A gente pode dizer que uma semente é recalcitrante? Sim, se ela for uma recalcitrante clássica, ou seja, aquela dispersão tracejada vermelha lá no alto, a primeira, a mais imatura de todas, né? Ali seria o extremo da recalcitrância. E nesse meio aí, não seria muito correto eu falar de sementes ortodoxas e recalcitrantes. Eu teria que dizer as características específicas de cada uma, entendendo que eu estou falando de diversidade no processo de evolução, seleção natural e momento em que essa semente é dispersa num processo de maturação. E aí, se alguém já andou fermentando a cabeça e sabe que a gente está falando disso em termos de entendimento para no futuro
trabalhar o armazenamento da recalcitrante é que eu teria que identificar o que é que faz com que essa recalcitrante seja dispersa antes e tentar impedir essa dispersão, para dar tempo que ela continue o seu processo de maturação e só seja dispersa quando ela acumulou todo o resto que precisaria, né? Massa seca, tolerância de secação, vigor, capacidade de armazenamento e tudo isso. Se isso é possível ou não, a gente não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. O que a gente precisa é continuar investigando isso para saber o que é que faz anatomicamente, bioquimicamente, fisiologicamente, e ela seja dispersa antes de completar a maturação. Ecologicamente, a gente sabe que aquilo ali foi interessante para ela, mas quais mecanismos estão envolvidos ali, a gente ainda não sabe. E se a gente conseguir identificá-los, aí sim a gente pode ver se são mecanismos possíveis ou não de serem trabalhados. Tem um grupo na Alemanha avançando bastante esse estudo, em que eles já estão identificando quais seriam os genes responsáveis. Estão chegando à conclusão de que, na verdade, não há falta de genes. Eles simplesmente estão desligados. Então, seria o caso de você encontrar mecanismos para reativar esses genes que, nas ortodoxas clássicas, estão ativos e nas recalcitrantes não estão ativos. Tá? Aqui um exemplo de mudança na curva de acúmulo de massa seca, que eu quero mostrar só mais uma coisa para vocês, que seria a mudança ambiental, né? Então, quando a gente fala no ambiente, selecionando as características da espécie por evolução e seleção natural, a gente está falando aí de séculos, milênios, às vezes milhões de anos. Mas há um efeito ambiental mais imediato também atuando sobre isso. Então, vamos pegar aqui essa curva de massa seca. Vamos supor que a espécie X resolveu antecipar esse acúmulo de massa seca para ser dispersa antes também. Vamos supor que seja a linha tracejada vermelha lá em cima, agora a primeira da esquerda para a direita. Ela precisava acumular a massa seca bem antes para poder ser dispersa bem antes. Então, o novo padrão para essa espécie de acúmulo de massa seca não é mais a linha cheia verde, mas a linha tracejada verde. Tá? Agora, ela vai ter também um efeito ambiental, né? Que a gente tentou ilustrar nessa figura aqui. Então, o padrão dela poderia ser, por exemplo, a, a linha do lado direito, nesse plano verde, seria a mais à frente aqui do gráfico, aqui está mais para frente. O ambiente, no momento em que a semente é formada, não o historicamente da espécie, não. Naquele ano, teve mais chuva, teve menos calor, teve mais insolação, enfim, a planta não estava tão bem nutrida. Vários fatores que interferem na formação da semente vão atuar nesse plano da frente para trás. E aí, o corte que eu fizer naquele ano vai me dar respostas diferentes ao acúmulo de massa seca. Então, para a mesma espécie, em duas regiões diferentes, ou 2 anos diferentes, eu ainda poderia ter essas variações no comportamento do acúmulo de massa seca. E assim poderia ser com todas as outras características, inclusive tolerância à dessecação. E o mais interessante disso é que a gente checou isso em loco, e isso acontece. Um exemplo clássico de uma tese de um orientado meu, com o Vaia, o Eugenia piriformis, né? Ele coletou materiais de Eugênia no momento da dispersão em diferentes regiões, desde Minas Gerais até o sul do estado de São Paulo, diferentes altitudes e em diferentes anos. E o que ele viu é que a tolerância à dessecação dessas sementes variava não apenas com a região, e você podia falar, mas aí é genética, né? Não. Como na mesma planta, em diferentes anos, a tolerância à dessecação foi diferente. Então, mostrando que o ambiente realmente interfere também nessas curvas de acúmulo de massa seca, de capacidade de germinação, de tolerância à dessecação, de vigor, capacidade de armazenamento, enfim, um monte de outras características envolvidas aí. Tá? Então, todo esse imbróglio aí
de curvas e mudanças, né? Vamos pegar da germinação, por exemplo, que na recalcitrante pode começar dentro da planta-mãe, né? Que a gente chama de viviparidade. E, de novo, mais uma discussão em cima do óbvio e do falso óbvio, né? Não, germinação, não. Germinação, pô, como você vai questionar a germinação agora? Germinação é germinação. Será? Né? Vamos pensar nessa viviparidade. Vamos questionar a germinação. O que é germinação de sementes? Então, se você for jogar no Google, germinação, vai aparecer lá 1.580.000 resultados diferentes, com os mais diferentes conceitos e definições. Você fala assim, Google, vou jogar no Google, né? Vou jogar então no Wikipedia. Vou jogar na definição, no dicionário. Aí está lá. Início ou todo o processo de desenvolvimento de um esporo ou de uma semente. Mas não é técnico. Vamos em questões técnicas, vamos em fontes que realmente são científicas e trabalham com germinação de sementes. Olha, em 1997, o Bewley deu essa definição aí, uma das mais aceitas até hoje. A germinação da semente, do ponto de vista fisiológico, é definida como o evento que se inicia com a imbibição de água pela semente e é finalizada quando parte do eixo embrionário, a radícula, alonga-se e atravessa as estruturas que o circundam. Tá? Mas o professor Júlio Marcos Filho, da Exalc, em 2015, no seu livro, já encontrou 6 conceitos diferentes sobre a germinação. Transformação do embrião em plântula, retomada da atividade metabólica do embrião, passagem de entidade inerte para uma ativa, reinício da transcrição do genoma, enfim, 6 num livro específico sobre sementes, né? Então, lá uma das coisas que parece que é unânime é que começa com a embebição. Então, tem que ter a embebição para a germinação começar, né? Você pega uma semente que está sequinha lá, então isso vale para a semente ortodoxa, evidente, né? Que é recalcitrante, não poderia ser seca. A semente está sequinha lá e essa é a curva clássica de mudança no teor de água ao longo da germinação. E a gente costuma definir isso em 3 fases. A primeira, que é de rápido aumento no teor de água, a segunda, que o teor de água não muda muito, e a terceira, em que volta a aumentar o teor de água da semente. Tá? Então, a fase 1 da embebição, por que a água entra na semente? Porque ela está seca. Mais um falso óbvio. Né? Se essa semente está seca, a água vai entrar na semente. Lógico, né? A água é inteligente, a semente é inteligente, elas batem um papo ali e falam assim, vem para cá você também, né? É o que a gente chama de relações hídricas. Vamos entender rapidinho isso. A água, então, é formada por um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, como vocês sabem. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons para perto, criando o que a gente chama de carga parcial ou carga líquida. De um lado mais positivo e de um lado mais negativo. Não é um elétron sobrando, é uma resultante, né, de carga. Tá? E faz com que a gente tenha as famigeradas ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio que estão se ligando e desligando. Né? E essas ligações demoram um tempo extremamente pequeno. 1 segundo? Não. 1 segundo seria muito tempo ainda. 1 milissegundo? Não. 1 microsegundo? Não. Nanosegundo? Não. É um pico a um femtosegundo. Então, você imagina que em 1 segundo, vocês estão ouvindo aí, isso aqui é 1 segundo. Pum, pum, pum. Se fosse 1 segundo, cada vez que tem esse barulho, essas ligações já teriam sido refeitas novamente. Se fosse 1 milissegundo a cada barulho desse, elas teriam sido feitas e refeitas 1000 vezes. Como é um pico a um femtosegundo, é 1 bilhão a 1 trilhão de vezes. Vocês realmente acham que dá para a gente enxergar isso? Claro que não. Né? Quando passou ali de 1 segundo para 1 milissegundo, em que eu teria que ver essas moléculas se movimentando 1000 vezes em 1 segundo, já não conseguiria ver o movimento. Talvez visse uma sombra, um vulto. Mas quando passa para 1 milhão, 1 bilhão de movimentos a cada segundo, é óbvio que eu não consigo nem ver. Para mim, é uma coisa que parece que está parada. Né? Então,
por isso que essas ligações são tão importantes para a gente entender por que a semente se embebe. Lembra daquele experimentozinho que a gente fazia também na época de colégio, ou experimento hipotético, né? Se eu tiver uma tina com água, coloco uma membrana semipermeável, de um lado eu coloco um soluto, a água passa livremente de um lado para o outro, mas o soluto não, a tendência é que a água vá do meio menos concentrado para o mais concentrado, para isso entrar em equilíbrio, né? A gente sempre aprendeu isso, até que isso entre em equilíbrio de novo. E pensando que a água tem inteligência. A molécula de água sabe que foi jogado um soluto do outro lado e ela fala, então eu tenho que ir para lá, né? Para compensar. Não, quando a gente pensa na velocidade das ligações, fica mais fácil a gente entender. Como eu não estou vendo a movimentação, eu sei que essas moléculas estão passando de um lado para outro uma velocidade absurdamente alta, que eu não consigo enxergar. Mas quando eu joguei o soluto de um dos lados, o que aconteceu? Do lado esquerdo para o direito, ela continuou se movimentando com a mesma velocidade, mas para voltar não. Para voltar ela tem uma velocidade um pouco menor. O que parece que a água só se deslocou da esquerda para a direita, quando na verdade não, ela continua se deslocando igualmente nos dois lados, apenas que para o lado direito foi mais rápido do que para o lado esquerdo. Eu criei a diferença de atividade da água de um lado para o outro, que no começo estava igual, quando eu joguei o soluto, criou um desbalanço nessa velocidade, por isso que as moléculas de água parecem que foram de um lado para o outro. Na verdade, foram mais rapidamente de um lado para o outro do que do outro para um, né? E por isso que criou. Essa atividade de água pode ser convertida em potencial hídrico, uma vez que a única variante é a temperatura. A constante universal dos gases é a mesma, a massa molar da água é a mesma, portanto, para eu converter essa atividade em potencial hídrico, basta que eu diga qual é a temperatura. Esse potencial de água ou potencial hídrico é aquilo que a gente falou lá atrás, do menos 94 megapascal, se vocês ainda lembram, se vocês ainda estão acordados. Portanto, quando eu coloco alguma coisa que tem menos 2 megapascal em contato com alguma coisa que tem menos 5 megapascal, é evidente que as moléculas de água vão se movimentar mais rapidamente de menos 2 para menos 5 do que menos 5 para menos 2, dando a sensação de que elas estão subindo, né? Da mesma forma, de menos 5 para menos 10 para menos 50, e é isso que a gente vê acontecer nas plantas. Mas, se eu, ao invés disso, colocar diretamente de menos 2 para menos 50 megapascal, é evidente que elas vão se movimentar muito mais rapidamente no menos 2 para menos 50 do que menos 50 para menos 2. Esse é o princípio da secagem das sementes. Você colocar num potencial hídrico muito mais negativo para que a água menos entre do que saia, mais saia do que entre. Tá? E é isso que acontece na embebição, que é o contrário. Eu coloco em 0 megapascal, que é a água. Agora é o contrário, do lado de fora ela está se movimentando muito mais do que do lado de dentro. Então ela vai mais entrar do que sair da semente, né? É isso que acontece na embebição. Com o agravante de que não é menos 2 megapascal uma semente seca, né? Mas sim menos 50 a menos 250 megapascal. Por isso que a água entra na semente, por isso que eu tenho essa curva de embebição. E quando eu coloco não na água pura, mas num potencial hídrico mais negativo, a tendência é que eu tenha essa velocidade diminuída e até que o limite seja inferior. Tanto é que muitos autores consideram que um potencial hídrico de menos 1,5 megapascal ou mais negativo do que isso, não chega a ocorrer a fase 3. A semente passa pela fase 1, pela fase 2, mas não chega na fase 3, fica infinitamente na fase 2. Tá? Então, um teste que a gente fez com sementes de jatobá, por exemplo, a gente mostrou isso. Conforme a gente mudou o potencial hídrico do substrato, não apenas a velocidade diminuiu, como o máximo a ser atingido no teor de água também foi sendo diminuído. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre germinação, porque eu acho que seria uma aula inteira sobre isso, né? Mas assim, eu vou deixar aqui registrado para vocês, eu vou passar o PDF dessa apresentação também para a Beth, para ela disponibilizar para vocês,
E também, como a aula vai estar gravada, depois, se vocês quiserem parar no que acontece na fase 1, 2 e 3 da germinação, tá? Tem tudo que está acontecendo aí, mas resumidamente, na fase 1 é uma fase de embebição, solubilização e início das atividades metabólicas. Na fase 2, eu tenho mais atividades de mobilização, de reorganização e uma intensa atividade metabólica. E na fase 3 é praticamente o crescimento da nova plântulazinha, né, da nova mudinha. Aí você tem divisão celular, formação de tecidos e crescimento. Mas o que eu quero chamar da germinação para essa nossa conversa hoje é, de novo, uma provocação. Para sementes recalcitrantes, o que seria a germinação? Né? Então, lembrando, um dos conceitos mais aceitos é que a germinação da semente é definida como evento que se inicia com a imbebição de água, finalizado quando parte do eixo embrionário, a radícula, alonga-se e atravessa as estruturas que o circundam. E puxando aqueles conceitos de germinação que o professor Júlio Marcos colocou no livro dele, a embebição, no caso da recalcitrante, ela já está hidratada, ela não tem embebição. A retomada do metabolismo, no caso da recalcitrante, esse metabolismo nunca cessou. A retomada do crescimento, de novo, no caso da recalcitrante, esse crescimento nunca parou. E a protrusão da raiz, muitas, como é o caso do ingá, são dispersas com raiz. Então, até o termo germinação, o conceito, a definição de germinação, pode não servir para sementes recalcitrantes. Tá? Gente, é isso que eu queria passar para vocês e deixar um tempo aí para a gente discutir perguntas, alguma coisa que ficou para trás. Eu tenho, como falei para vocês, esse canal no YouTube que tem vários vídeos aí sobre germinação, sobre sementes, sobre recalcitrantes e algumas coisas sobre experimentação. Tá? Se vocês jogarem lá no YouTube Semeando Ideais, o primeiro que vai aparecer é esse, fiquem à vontade lá para consultar. Tem o meu e-mail também, vocês podem a qualquer momento mandar mensagem para a gente dar uma conversada, né? Tem um livro que eu lancei com eu e um amigo meu, Nelson Santos, organizamos e lançamos em 2018, bem recente, e a gente procurou focar tudo sobre sementes de espécies nativas do Brasil e de diferentes formações vegetais, cerrado, caatinga, Mata Atlântica, assim, um livro mais voltado para espécies nativas, né? Convidamos vários autores, todos eles aceitaram, inclusive de Botucatu, né? Tem o Amaral, que também organizou uma equipe, participou da produção do livro. Tem várias coisas que eu falei aqui que estão lá. Tem esse que eu falei para vocês que eu lancei esse ano, né? A recalcitrância da semente. Eu não sei se todos estavam já presentes, mas estava conversando com a Beth com o Mingo, eu sei que já tinha alguém participando. Eu lancei esse livro esse ano, ele está em duas formas gratuitas, né? O PDF, que é o primeiro link que está aqui embaixo, e um audiobook no YouTube, né? No meu canal também, vocês podem entrar lá, está dividido por capítulo, cada vídeo é um capítulo, eles são totalmente gratuitos, porque eu achei que eu tinha obrigação de devolver isso para a sociedade, né? E agora a gente está trabalhando na produção impressa desse livro, aí essa sim a gente certamente vai vender. Aí eu tento juntar todo o conhecimento que eu acumulei durante todos esses quase 30 anos estudando sementes recalcitrantes, né? Numa forma de uma história, não é um livro técnico, vocês vão ver, são várias histórias contadas e no meio dessas histórias é que as informações técnicas e científicas são inseridas. E o audiobook então também está dentro desse meu canal no YouTube.